Olá, leitores! Para ter acesso ao livro completo no canal do Telegram, você assina por R$ 15 e tem acesso a esse e muitos outros livros. Basta ler o QR Code na tela ou procurar por @comamorlivros. Espero vocês por lá. Profundezas. Rebeca Yarros. Para minha mãe. 1. Hudson. 11 anos antes. Em dias como aquele, eu entendia por que 73% dos alunos da Academia de Busca e Salvamento Marítimo não concluíam o treinamento. Ainda faltavam 2 verões para eu me tornar um dos 27% que iam até o fim. A tarde daquele Memorial Day na costa sul de Cape Cod oferecia ondas de quase 2 metros, com cristas espumosas e a possibilidade de uma hipotermia. O dia podia até ser desanimador e desafiador, mas era perfeito para treinar. O cansaço tinha batido 20 minutos antes, e a exaustão viera 10 minutos depois. Eu estava quase ultrapassando meu limite, mas ainda precisava de 5 minutos. Mais 90 metros e quebraria meu recorde pessoal no mar naquelas condições. Eu não desistiria antes disso. 300 segundos não eram nada em comparação a todo o restante. Foquei na respiração, mantive a cabeça baixa e segui nadando, contando cada um daqueles segundos. Quando cheguei a 211, tomei uma golada de água salgada e voltei à superfície tossindo, arrancando o bocal assim que passei da onda que havia coberto o tubo do snorkel. Hudson! Gritou Gavin à minha esquerda, desligando o barco de pesca de 23 pés que nosso pai amorosamente chamava de quarto filho, apesar de ele ser tecnicamente o primogênito, levando em consideração sua idade. Já chega por hoje. Preciso de mais 30 metros para bater meu recorde, respondi, nadando cachorrinho para atravessar a próxima onda. Você precisa voltar pro barco antes que as ondas aumentem, rebateu ele, parado diante do painel, olhando por cima de seus óculos escuros, apesar de o céu estar nublado. Você não está mais aguentando. Esses 30 metros não vão rolar. Vai pro inferno. Reposicionei o bocal e me preparei para voltar a nadar, só para mostrar que eu conseguia. Estou moído de ressaca, e a menos que queira Caroline no comando durante seu próximo treino, você precisa voltar para o barco antes que eu tenha de contornar essa corrente. Ele foi até a popa enquanto o barco se afastava, então se inclinou para fora e soltou o topo da escada pendurada, jogando-a na água. Merda! Ele estava falando sério. Nossa irmã mais velha se preocupava com tudo e jamais sequer cogitaria me deixar entrar no mar naquelas condições, o que significava que meu novo recorde teria de esperar. A frustração me aqueceu nas braçadas seguintes a caminho do barco. Então esperei o balanço da popa acompanhar as ondas antes de subir pela escada de 3 degraus. Senti sua falta e estou feliz por você ter voltado para casa, mas você é um pé no saco. Eu estava quase lá. Subi na plataforma de mergulho estreita, no banco coberto por uma toalha, e então puxei a escada. Nosso pai nos mataria se não protegêssemos o couro desbotado. O barco balançou de novo enquanto eu arrancava a máscara, depois o capuz do meu neoprene, jogando tudo na bolsa de lona preta aos pés de Gavin. Assim você me magoa, irmãozinho. Ele levou uma mão ao peito em um gesto sarcástico e se segurou no encosto do banco do piloto com a onda seguinte. Vamos para casa para eu poder ouvir o sermão que o pai passou o dia todo preparando. Seria uma pena ele ter tanto trabalho e ninguém escutar seu discurso. Ele só está, perdi as palavras, assim como naquela manhã, quando Gavin havia anunciado sua decisão no meio da cafeteria dos nossos pais. Decepcionado por eu largar a faculdade, concluiu Gavin. Ao contrário da Caroline, que conseguiu se formar enquanto era casada e tinha 2 empregos. Você não precisa se comparar com nossa irmã, e dá uma folga pro papai. Ele só ficou chocado. Tirei o restante do neoprene e me livrei das meias de mergulho, deixando apenas a velha sunga com estampa havaiana. Eu mudei de curso 4 vezes nos últimos 2 anos, disse Gavin, se esticando por cima do leme para pegar meu boné do Boston Bruins. Confie em mim, o pai não está chocado. Fazia sentido. Gavin era conhecido por gostar de farra, não por terminar as coisas que começava. Você podia passar a noite na Caroline e no chão enquanto a mãe acalma os ânimos. Atravessei o deck acarpetado queimado por sal e sol, me aproximando dele. Não vou deixar a mãe resolver meus problemas. Mudando de assunto. Gavin abriu um sorriso. Você mal tem 17 anos e está gastando seu dinheiro todo em neoprenes. Não é como se você fosse nadar até o Alasca.
Eu reparei no mapa em cima da sua cama. Alguns sonhos não mudam. 3 anos antes, eu tinha assistido a um documentário sobre o serviço de busca e salvamento marítimo em Sitka e, desde então, era isso que queria fazer da vida. Ajudar pessoas? Sim. Adrenalina? Sim. Ir para o outro lado do país e sair do único lugar que eu conhecia? Sim. Peguei a toalha em cima do banco e usei-a para secar a cabeça e o peito antes de vestir uma camiseta. E valeu por me trazer. O pai nem sempre tem tempo. Se ajudar, posso te trazer todo dia. Gavin empurrou o boné contra meu peito, permanecendo perfeitamente equilibrado enquanto o barco balançava. Valeu. Eu sabia que não poderia contar com isso. Ele era bem intencionado, mas manter a palavra não era seu ponto forte. Provavelmente estou exagerando nos treinos, mas eles me mantêm ocupada. O vento causou calafrios nos meus braços enquanto eu colocava o boné para trás. Para aquela época do ano, 18 graus estava acima da média, mas fazia um frio de rachar no mar. E eu respeito isso. Ele virou a chave, ligando o motor, mas deixando-o em ponto morto enquanto olhava algo atrás de mim. Aquilo é um barco a remo? Aqui. Impossível. Virei a cabeça, seguindo a direção dos seus olhos, e rapidamente vi a pequena embarcação a uns 100 metros para o oeste, que parecia abrigar um motor externo pequeno e duas pessoas, agachadas. Que diabo estão fazendo? Perguntou Gavin enquanto as pessoas surgiam e saíam de vista em meio às ondas, repetidamente abaixando em seus assentos. Balançando? Meu estômago embrulhou feito papel amassado, e peguei os binóculos no porta-luvas para observar o outro barco. Droga! 2 garotas na minha faixa etária estavam no que parecia ser um barquinho de 4 metros, com um motor minúsculo que já tinha visto dias melhores, jogando água para fora com as próprias mãos. Elas não estão balançando, estão afundando. E nenhuma das meninas de cabelo castanho usava colete salva-vidas. Passei os binóculos para Gavin, que os levou aos olhos. Precisamos ajudar. Mas que merda! Gavin jogou os binóculos de volta no porta-luvas. Se segura. Apoiei uma mão na beira do para-brisa e outra no corrimão do painel enquanto Gavin acelerava. A proa da lancha beijou o céu antes de Gavin ajustar a posição, e quase viramos quando o barco desceu, mas não havia como amenizar o golpe das ondas contra o casco. Após a terceira porrada quase adernar nosso barco, ele xingou e mudou de abordagem. Vamos ter que ir até lá, começou. Na direção da corrente, concluí. A cada onda o para-brisa ficava ensopado de água. Não tirei os olhos do barquinho, e fui tomado pelo medo, rapidamente substituído pela adrenalina, quando vi se inclinar para baixo na onda seguinte, com a água entrando aos montes pela proa. Se elas estavam em apuros antes, agora estavam em perigo iminente. Fui a estibordo atrás de Gavin e abri o banco do passageiro enquanto ele puxava o acelerador e diminuía a velocidade. Barcos não têm freio. Aquilo só podia ser brincadeira. Nós só temos 2 coletes? Somos só 2 a bordo, respondeu Gavin, diminuindo a velocidade até parar a cerca de 20 metros a bombordo do outro barco. Vesti um dos coletes amarelos e fechei as 3 travas sobre meu torso, depois peguei o segundo e fiz a mesma coisa, puxando as cordas para aumentar o tamanho e colocá-lo por cima do primeiro. Você consegue chegar mais perto? Não sem bater ou passar direto por elas, respondeu ele, tirando os óculos. Droga, acho que elas vão. Socorro! Berrou a garota de blusa rosa, levantando na proa do barco, que balançava freneticamente, acenando sem parar com as mãos, como se fosse possível não vê-la. Arregalei os olhos. Senta. Mas que ideia de jirico era aquela? Me dá um colete. Gavin esticou uma mão. A garota sentada tentou segurar a outra, só que não havia mais jeito. A onda seguinte acertou a lateral do barco já desestabilizado, fazendo virar. As garotas desapareceram na água, e meu coração parou. Estou indo. Pulei no banco do passageiro. Não dava para esperar. De jeito nenhum. Não vou deixar. Mergulhei com o neoprene, a água estava quase suportável. Sem ele, a temperatura me acertou como um soco, e me esforcei para manter o ar nos pulmões. Os coletes me impulsionaram para cima, e tomei fôlego assim que voltei à superfície, o sal queimando meus olhos.
Porra, Hudson! Berrou Gavin de algum lugar às minhas costas, mas eu estava focado demais em nadar para responder. Deus, por favor, que as duas estejam vivas. Nadei mais rápido do que nunca, mesmo com o empecilho dos coletes, abastecido pela adrenalina e pelo pavor do que me aguardava. Meu coração batia disparado enquanto me aproximava da proa do barco virado, onde encontrei as duas garotas agarradas na borda do casco oco. O alívio roubou minhas palavras. Elas estavam bem. Em uma situação ruim e cada vez pior, mas vivas e brigando. Eu não sabia que tinha um buraco. Berrou a de camisa rosa para a de verde, que estava de costas para mim. Nem que o combustível estava acabando, e com certeza não pedi para você entrar no barco enquanto eu saía do ancoradouro. É claro que eu entrei, respondeu a garota de verde, sua voz surpreendentemente calma, apesar do som audível de dentes batendo. Achei que eu conseguiria te impedir. O papai avisou pra gente não pegar o barco nunca. Eu só queria uns minutos livre dela. Choramingou a de rosa. E agora ela vai matar nós duas quando descobrir que afundamos o barco. Que tal sairmos daqui? Perguntei, meu peito ofegante sob os coletes enquanto eu nadava para o outro lado da embarcação. As duas viraram para trás na minha direção, os rabos de cavalo ensopados jogando água para longe enquanto elas me encaravam. Foi o risco vermelho escorrendo pelo rosto da menina mais próxima que chamou minha atenção, mas foram seus olhos que me deixaram vidrado. Eles eram da cor de uísque puro e quase grandes demais para seu rosto em formato de coração, de um âmbar escuro, cercados por cílios grossos, molhados, que baixaram enquanto ela me analisava e observava as travas do colete sobre meu peito. No instante em que seu olhar se ergueu para encontrar o meu, me esqueci de como respirar, que dirá pensar. Eu nunca tinha sido acertado por um raio, mas a sensação devia ser parecida. E ela estava sangrando. Certo. Se controla. Você se machucou, comecei, meu peito apertando com uma preocupação completamente irracional. Ah, graças a Deus. A garota de rosa se impulsionou para longe do barco e se jogou em mim. Eu a segurei por puro instinto. Só tenho 14 anos, e sou jovem demais para morrer só porque não verifiquei o combustível, nem o casco, declarou dramaticamente, agarrando meus ombros enquanto me fitava com os olhos castanhos assustados. E não sei nadar direito. E ela havia saído em um barco a remo pré-histórico sem um colete salva-vidas? Só me dá um segundo, e já vamos resolver tudo. Nadei na direção do barco. Se segura e não solta por nada nesse mundo. A garota jogou a cabeça para trás, indignada, quase deslocando o maxilar. Ele está usando 2 coletes, Eva, disse a garota com olhos de uísque, baixinho. Você precisa vestir um antes de ir pro barco dele. Ah. É claro. Eva voltou a agarrar o casco enquanto outra onda nos acertava, mas sem afundar o barco. Você vai voltar para buscar a Ellie, né? Vou ficar bem, Eva, começou a discutir a outra. Na verdade, acho melhor levar você primeiro, falei para a garota de verde, que presumi ser Ellie, o frio me congelando até os ossos. Ela tem 16 anos e nada muito melhor do que eu, disse Eva, sua voz ficando mais estridente. Isso é verdade. Os dentes de Ellie batiam. Vai primeiro com a Eva, por favor. Posso esperar. Você está sangrando, e não temos tempo para discutir. Bati as pernas para permanecer entre as duas enquanto a corrente nos puxava. É só minha cabeça, não minhas pernas. Vou ficar bem. O olhar preocupado dela pousou em Eva. Como é? Em que mundo um ferimento na cabeça era melhor do que em uma extremidade do corpo? Ela não sabe nadar mesmo. Tira ela daqui, por favor, implorou Ellie, com água cor-de-rosa pingando do queixo. Como é seu nome? Hudson Ellis. Aquilo estava demorando demais. Abri os primeiros fechos, e Eva roubou o colete de mim assim que ele saiu dos meus ombros. Ei! Prazer, Hudson. Os dentes de Ellie batiam. Eu me chamo Alessandra. Não sei se você tem irmãos, mas não há nada mais importante para mim do que minhas irmãs. Irmãs. Isso explicava a recusa dela. Tirando a dança, resmungou Eva, enfiando um braço de cada vez no colete salva-vidas enquanto outra onda nos balançava. Nada, repetiu Alessandra, cravando os olhos em mim. Você precisa levar minha irmãzinha primeiro.
Por favor. Não posso deixar a Eva aqui. O medo brilhava em seu olhar, franzindo sua testa e pressionando seus lábios, mas ela ergueu o queixo pontudo. Não vou antes dela. Merda. Eu também jamais deixaria Caroline ou Gavin para trás. Aquilo era algo que eu entendia de um jeito primitivo, nas células do meu corpo. Nós podíamos até implicar um com o outro, mas jamais nos deixaríamos na mão, e Alessandra parecia ser igual com as irmãs. Algo dentro do meu peito se partiu, e cada gota de bom senso deve ter vazado para a água, porque aquela única declaração me fez sentir como se eu a conhecesse. Eu tenho irmãos, respondi, passando para as próximas travas do colete. Eu entendo. Os olhos dela rapidamente se estreitaram, confusos. O que você está fazendo? Tirei o braço direito do colete amarelo, depois me estiquei para me apoiar no barco entre elas antes de tirar o meu braço esquerdo e oferecer o colete para ela. Põe. Não. Ela baixou o olhar para o colete e voltou a me encarar. Você precisa dele. As ondas estão altas demais. Não preciso. Eu nado muito bem, e não consigo pensar em nenhuma outra solução. Abri um sorriso que torci para parecer tranquilizador. Vamos levar menos de 5 minutos para chegar no barco. 5 minutos? Perguntou Eva, em pânico. Menos, repeti, sem tirar os olhos de Alessandra. Qualquer coisa é suportável por 5 minutos. Não vou sair de perto de vocês. Pega o colete. Aquilo ia contra tudo que eu já tinha lido sobre resgates, mas eu estava pouco me lixando. Não posso fazer isso com você. Ela balançou a cabeça. Sou um desconhecido, lembrei. Não é, não. Seu nome é Hudson Ellis. Os braços dela tremiam. Então temos um impasse, porque você não vai deixar sua irmã, e eu não vou deixar você. Empurrei o colete na direção dela. Eu sou bem teimoso, então ficar aqui esperando só vai servir para passarmos mais tempo na água. Anda, Ellie, estou congelando. Insistiu Eva. Alessandra pegou o colete e, depois de vesti-lo, nós três nadamos até Gavin. Quando as duas subiram no barco, estavam com lábios azulados, e as ondas já tinham devorado o restante do barquinho. Você está maluco? Brigou Gavin comigo. Elas estão vivas. Dei meu moletom preto da Hippie Carl para Alessandra, apesar do protesto inicial dela, então passei praticamente todas as toalhas que tínhamos para Eva antes de fazer as duas sentarem. Acho melhor te levar pro hospital. Alessandra balançou a cabeça, fechando o zíper do moletom. Nossa mãe vai perceber que saímos. É sério? Minhas sobrancelhas quase levantaram voo. Se você precisa ir ao hospital, temos que ir, sussurrou Eva. Não preciso, garantiu Alessandra, seu tom se tornando mais irritado ao falar com a irmã. Dá para imaginar o que ela faria com a gente? Oi. Mesmo quando eu e Gav éramos pegos no flagra fazendo algo que não deveríamos, a primeira reação da nossa mãe era ficar aliviada por nossa idiotice não ter nos matado. A gente pode ligar pro papai. Espera. Você não vai contar pra ela que começou Eva, seus olhos se enchendo de pânico. Eu nunca conto, né? Rebateu Alessandra, as mãos desaparecendo nas mangas do meu moletom. Era quase um vestido nela. Posso dar uma olhada na sua cabeça? Perguntou Gavin, passando por mim enquanto o barco balançava. Nosso casco era mais fundo que o do barquinho, mas precisávamos ir embora logo, antes de a tempestade chegar. Alessandra sentiu, e Gavin se inclinou sobre ela, analisando o ferimento. É pequeno e já parou de sangrar. Pelo jeito, não vai precisar de pontos, anunciou ele antes de me lançar um olhar dizendo que conversaríamos sobre minhas decisões mais tarde. Vocês podem nos levar para casa, por favor? Os ombros de Alessandra se empertigaram, e ela se recompôs com uma velocidade impressionante e ao mesmo tempo chocante, mas seus olhos deixavam que ela não estava tão calma quanto gostaria que acreditássemos. Quase como se ela estivesse em um palco. Nós moramos. Eu sei onde vocês moram, interrompeu Gavin, fechando a cara. Vamos levar vocês. Ele sabia onde elas moravam. Olhei imediatamente para meu irmão. Obrigada. Alessandra flexionou os joelhos e cobriu as pernas com meu moletom, depois olhou para mim. De verdade.
Obrigada, Hudson. Sem problema. Droga. Eu gostava do jeito como ela dizia meu nome. Vai demorar uns 15 minutos. Gavin olhou para mim, depois gesticulou para o console, e o segui para os bancos atrás do painel. Aquilo foi responsável pra caralho. Ele balançou a cabeça para mim, e mal tive tempo de me segurar antes de ele baixar a alavanca do acelerador, seguindo para os rochedos no lado oeste da cidade, passando direto pelas praias locais. E toma cuidado com o jeito como você está olhando para ela. Você sabe quem são essas duas, né? Perguntou Gavin baixinho. Não, mas pelo jeito você, sim, respondi, esfregando a toalha nos meus braços para fazer o sangue correr. Estava bem frio. E não estou olhando para ela. Não era bem uma mentira, já que eu estava virado para a frente. Eu vi, tá bom. Você está olhando. Ele bufou. E isso só vai te arrumar problema. Essas são as irmãs Russo mais novas. Alessandra e Eva, se não me engano. Nem pense em chamá-la para sair, se for isso que você estiver cogitando. Os pais não deixam interagirem com ninguém fora do círculo deles, que dirá com moradores locais. Russo. Uma das famílias com casas de veraneio sobre os despenhadeiros. Milionária. Senti uma coisa esquisita no peito. As bailarinas. Não era de surpreender que eu não as tivesse reconhecido. Elas treinavam aqui todo verão, geralmente trancafiadas em casa até a mãe libertá-las em agosto para a competição que atraía um monte de turistas e famílias ricas todo ano. São 4, né? Eu tinha quase certeza de que já tinha visto 2 delas na cafeteria algumas vezes, mas eu costumava passar o verão trabalhando como salva-vidas na praia. Aham, confirmou Gavin. E você está de olho na que a Lina chama de quietinha, então nem inventa. Quem é Lina? Era difícil pensar em Alessandra como quietinha depois do jeito como ela havia pedido para levar Eva primeiro. Ele vacilou. A mais velha. 19 anos, muito talentosa e linda, e totalmente fora de alcance. Ela é um túmulo de tão fechada e, pro seu azar, acho que isso é coisa de família. Pelo visto, elas interagem com alguns locais. Lancei um olhar sabichão para ele. A Alessandra não é a Lina. Ela não vai quebrar as regras, disse Gavin enquanto íamos contra a corrente. E esse resgatezinho vai ficar entre nós, porque a Caroline detesta essas garotas. Alguma coisa a ver com um incidente com um milkshake e elas serem mimadas pra caralho. Merda. A última coisa que eu queria era deixar Caroline chateada. Duvido que tenha sido a Alessandra. Eu só tinha passado uns 5 minutos com ela, mas não ficará com a impressão de que ela fosse mimada. Aham. E é sério, elas não podem sair com garoto nenhum, e não quero ver você sofrendo com isso. Gavin revirou os olhos e então parou de me encher o saco. Olhei para trás e encontrei Alessandra me observando de um jeito que me fez pensar que notar os 2 coletes salva-vidas não era incomum para ela. Eu apostava que ela era sempre atenta, sempre ligada nos detalhes. Pessoas observadoras podiam facilmente ser confundidas com quietinhas, ainda mais com tantas irmãs ao redor. Ela inclinou a cabeça, e a necessidade lógica de passar mais tempo na sua presença me acertou de novo. Não de um jeito romântico, é claro, ela era areia demais para o meu caminhãozinho. Eu queria saber que tipo de música ela escutava, de que livros gostava, que filmes eram seus favoritos. Eu queria saber se ela se incomodava com seu isolamento, e o que a fazia sorrir. E, quanto mais nos aproximávamos dos rochedos, mais meu peito apertava. Minhas palavras e meus gestos nos 5 minutos seguintes determinariam se eu teria alguma chance de conhecê-la de verdade ou se aquilo seria um encontro único que se tornaria uma fonte de curiosidade eterna. Ela abraçou os joelhos contra o peito com uma mão e se segurou no barco com a outra, então desviou o olhar quando a irmã disse algo que não conseguia escutar. Quando finalmente chegamos ao imenso pier ao pé dos rochedos em que a maioria das mansões de veraneio ficava, 2 meninas de cabelo castanho nos esperavam, uma preocupada, outra furiosa. Ela está irritada pra caramba, murmurou Gavin, olhando para a irritada enquanto nos aproximávamos a bom bordo do pier. Como é que vai, Lina? Cumprimentou ele, deixando o motor em ponto morto quando alcançamos a distância certa. As ondas seguintes nos levariam até a escada e, se Gav tivesse errado os cálculos, nosso pai nos mataria. Minhas irmãs estão no seu barco, é assim que eu vou. Lina colocou as mãos no quadril.
Mas admito que é bom te ver, Gavin. Sei. Puta merda, meu irmão estava vermelho? Como você conhece eles? Gritou Eva enquanto eu ia para este bordo e jogava as boias para não batermos o casco no pier, então me inclinava para a água, me preparando para segurar a escada. Não é da sua conta, rebateu Lina. Agora, agradeçam aos irmãos Elise e saiam daí. Merda, Ellie, você se machucou? Ela se ajoelhou acima de nós, olhando pela beira do pier enquanto oscilávamos rumo à escada. Ela se machucou. A outra irmã imediatamente se juntou a Lina. Foi muito grave? Você consegue subir a escada? Não foi nada demais, Anne, respondeu Alessandra. Eu juro. Agarrei a escada grossa, e a madeira gemeu enquanto eu firmava o barco, rapidamente passando uma corda ao redor dela e nos amarrando no cunho para a onda seguinte não nos levar embora nem arrebentar a estrutura. Ela conhece eles? A Lina sai escondido. Sibilou Eva para Alessandra, e Gavin desligou o motor. Pelo visto, sim, respondeu Ellie, contendo um sorriso enquanto ela e Eva vinham na minha direção. Bom para ela. Uma fagulha de esperança se acendeu no meu peito. Talvez Gavin tivesse razão e ela não fosse de quebrar regras, mas eu podia apostar que contornaria regras. Eva jogou as toalhas molhadas no chão do barco, murmurou um agradecimento e subiu a escada no intervalo entre as ondas. A água foi borrifada na plataforma de mergulho e nos bancos. Você devia ir antes da próxima bater, disse Gavin para Alessandra, e cogitei seriamente dar um soco na cara do meu irmão. Certo. Obrigada por nos salvar. Ela abriu um sorriso rápido para mim. De nada. Ofereci minha mão para ajudá-la, mas ela já estava subindo no banco, chegando à escada sem dificuldades. Ela subiu 2 degraus antes da próxima onda bater, então olhou para baixo com uma careta enquanto uma onda menor nos balançava. Droga. Ainda estou com seu moletom. Há 2 opções. Sorri para ela no alto. Você pode ficar com ele, ou me devolver da próxima vez que eu te levar para passear de barco. Atrevidinho, hein? Murmurou Gavin. Talvez fosse mesmo, mas eu só tinha uns 10 segundos antes da próxima onda. A boca de Ellie se abriu e fechou 2 vezes. Não posso sair com garotos, e só passo o verão aqui. Imaginei. Meu sorriso se alargou. Você pode sair com amigos durante o verão? Ela franziu a testa. Não sei. Não sou muito sociável. Você pode deixar um recado para mim na Elise, a cafeteria, caso se decida, Alessandra. Eu estiquei as mãos para o cunho e nos desamarrei, sem tirar os olhos dela. Tudo bem. Ela sorriu, e precisei lembrar meu coração de que nós só seríamos amigos, se muito. Um amigo me chamaria de Ellie. Isso aí. Legal, Ellie. Soltei a corda da escada enquanto Gavin ligava o motor. Ela balançou a cabeça como se mal conseguisse acreditar que tinha concordado em cogitar contornar as regras, e subiu a escada na direção das irmãs. Até o final daquele verão, Ellie se tornaria minha melhor amiga. No final do próximo, ela me odiaria. E dava para entender por quê. 2. Ellie. 15 meses depois. Minha visão oscilou e meus ouvidos zumbiam. O que tinha acontecido? Você está bem, prometeu Lina, pressionando algo na minha cabeça enquanto um líquido escorria pela lateral do meu rosto. Você vai ficar bem, Ellie. Só aguenta firme. Desculpa. Eu não devia ter feito a curva tão rápido. Quando ergui o olhar até minha irmã, vi chamas dançando pelo canto do olho, mas eu não conseguia falar. O cheiro pungente de fumaça e borracha queimada fazia meus pulmões arderem a cada respiração. Lina sorriu para mim. Eu te amo, Ellie. Sinto muito. Abri a boca para dizer que também a amava, mas tudo o que saiu foi um gemido enquanto a dor me atravessava, estourando na minha cabeça e irradiando por minha perna. Tentei me mexer, mas meu pé esquerdo prendeu na grama do acostamento e o direito não reagiu. Onde nós estávamos? Na beira de uma estrada? Por que eu sentia tanto frio? Me escuta, ordenou Lina, seu tom se tornando mais firme, e tudo girou por um segundo antes de ela voltar a entrar em foco, com algumas de suas palavras desaparecendo no zumbido incessante que dilacerava minha cabeça. Ela pôs mais pressão em um ponto da minha testa. Siga seu coração, e tome conta do que estou deixando para trás.
Deixando para trás? Por que ela nos deixaria? Como eu cuidaria de Anne e Eva? Minhas irmãs precisavam dela, não de mim. Era Lina que todas nós admirávamos. Você precisa ficar viva. Lina tirou seu anel, o anel da nossa mãe, e o enfiou no bolso da minha saia branca. Pelo menos ela havia sido branca. Agora, estava marrom e cinza em alguns lugares, vermelha em outros. Lina ergueu minhas mãos até o pano que pressionava na minha cabeça. Eu te amo. Fica aqui. A ajuda está vindo, é só você esperar. Ela levantou e limpou a barra do vestido azul, então saiu correndo pelo encostamento, o longo cabelo castanho voando às suas costas enquanto ela se afastava rápido. Fica. A palavra soava clara como a luz do dia na minha cabeça, mas meus lábios não se moviam. As chamas subiam para o céu noturno, lambendo os galhos da árvore retorcida para a qual Lina corria. Não era só a árvore, o carro de Lina estava ali também. Tinha batido no tronco, a porta do passageiro escancarada, com fogo saindo das laterais do capô destruído. Um acidente. Nós tínhamos sofrido um acidente. Que diabos ela estava fazendo? Não. Tentei gritar, mas nada saiu enquanto Lina seguia para o lado do motorista. Ela não estava vendo o fogo? O que poderia haver de tão importante no carro? Ai, meu Deus, será que Anne e Eva estavam? Bum! Senti um calor tomando meu rosto de repente, e a noite se iluminou. O carro explodira. 3. L. Disse na ponta, nossa, ela é muito boa. Vou assisti-la dançando Gisele hoje, e mal posso esperar. 10 anos depois. Meu dedo hesitou sobre minha playlist favorita. Aquela não era uma noite para correr riscos, então cliquei na seleção da coreografia logo abaixo antes de pôr o celular ao meu lado, sobre o lençol. Peguei a agulha e a linha, e pus a mão na massa. Fura. Empurra. Puxa. Fura. Empurra. Puxa. Gisele, de Adolphe Adam, tocava nos meus fones, a música familiar abafando qualquer pensamento que não tivesse relação com a próxima apresentação. Na noite anterior, eu tinha me demorado um segundo a mais nos saltos na diagonal durante a variação do primeiro ato, e isso não poderia se repetir. A memória muscular movia minhas mãos enquanto eu costurava a ponta da meia calça a uma das sapatilhas de ponta que já estava preparada para a noite de estreia. Lina devia estar aqui, não eu. Ela seria perfeita para o papel, como nossa mãe tinha adorado me lembrar nos últimos 3 meses de ensaio. Fura. Empurra. Puxa. Eu costurava como se a linha fosse capaz de fechar a ferida de uma década que jamais havia cicatrizado. Dane-se o tornozelo ruim, aquela noite precisaria ser impecável. Minha mãe estaria na plateia, e tudo o que ela se lembraria da apresentação seriam as falhas. Minha mão tremia, e a agulha perfurou o tecido e acertou a ponta do meu dedo. Soltei um palavrão ao sentir a dor aguda e, por instinto, enfiei o dedo na boca, depois dei uma olhada no estrago. Por sorte, eu não tinha me furado, só machucado superficialmente. Tudo na minha vida havia me levado àquele momento. Todas as horas na barra. Todas as unhas e os dedos do pé quebrados, todos os meses de fisioterapia depois do acidente, até a tendinite que nunca parecia melhorar de verdade. Por aquele papel naquele palco com aquela companhia, eu tinha sacrificado meu corpo, meu tempo, minha saúde mental e qualquer possibilidade de ter um relacionamento normal com a mulher que eu estava desesperada para deixar orgulhosa naquela noite. Eu tinha até sacrificado ele. Uma dor familiar latejou no ritmo das batidas do meu coração, bem mais sofrida que a picada da agulha. Ou fora ele quem tinha me sacrificado? Minha mão parou. Está tudo bem? A música abafou a pergunta de Eva, então tirei um fone de ouvido e olhei para trás, para onde ela estava empoleirada sobre a única cadeira do meu camarim. Os olhos castanhos afiados da minha irmã caçula encontraram os meus no espelho enquanto ela levava o lápis de boca aos lábios. Ellie. Ela arqueou uma sobrancelha pintada. Eva podia parecer a mais doce de nós com seu rosto em formato de coração, seus traços delicados e seus olhos redondos capazes de fingir inocência com uma credibilidade surpreendente, mas era a irmã Rousseau mais rápida no gatilho quando ferida, ou simplesmente incomodada. Fazia sentido que ela fosse a mais parecida com nossa mãe, que tinha talento para dar sempre o primeiro golpe. Estou bem. Eu abri um sorriso perfeito. Pensar na minha mãe agora não era uma opção. Se eu fizesse isso, meu coração aceleraria, minha respiração ficaria entrecortada, e minha garganta se fecharia como. Droga.
Arqueando o pescoço, engoli o nó cada vez maior na minha garganta. Assim mesmo. Puxei o ar pelo nariz e soltei pela boca para me livrar do nó e acalmar a onda de enjoo que inundava toda vez meu estômago antes das apresentações. Naquele dia, ela parecia um tsunami. Os olhos de Eva se estreitaram de leve através do espelho. Por que não acredito em você? Mas nem por um decreto eu daria motivos para ela se preocupar comigo, não antes da sua primeira apresentação como bailarina da companhia. Eu sabia de pelo menos outras 4 duplas de irmãs que dançavam nas mesmas companhias pelos Estados Unidos, mas nós éramos as únicas na Companhia Metropolitana de Balé. Mas deveríamos ser 3. Não é nada digno de estresse. Voltei minha atenção para a sapatilha, deixando o fone esquerdo ao meu lado sobre o lençol cinza macio enquanto, no fone direito, a orquestra passava para a variação. Fura. Puxa. Focada no movimento metódico da agulha e do fio, repassei mentalmente a coreografia da variação. Era uma das minhas prediletas, não que isso a tornasse mais fácil de executar. Aí. Foi nesse instante que a adrenalina havia parado de encobrir a dor no meu tornozelo na noite passada, durante o ensaio com figurino, me fazendo hesitar e perder o ritmo. Eu estava pegando pesado demais comigo mesma, mas o papel exigia disciplina. Como está o tendão? Perguntou Eva, como se conseguisse ler minha mente. Bem. Qualquer outra resposta a faria ir correndo para a vasilha em uma questão de segundos, pois ela se preocupava com as irmãs. Mentirosa, murmurou, revirando sua maleta de maquiagem, os movimentos se tornando cada vez mais agitados. Cadê? Puxa. Com o ouvido livre, a música se misturava com o leve remexer dos pincéis de maquiagem de Eva sobre a bancada, o farfalhar da minha calça enquanto eu mudava um pouco de posição, e o zumbido do aquecedor no canto do camarim, que afastava o frio do fim de janeiro que havia tomado conta dos bastidores da Metropolitan Opera House. Onde é que eu enfiei meu batom da sorte? Perguntou ela em uma voz aguda. Dá uma olhada na minha maleta. Você não usa vermelho víbora. Retrucou, quase histérica. Não, mas você usa. Olhei de volta para ela. E eu te amo. Os ombros dela murcharam. E você sabia que eu ia perder o meu. Eva soltou sua maleta de maquiagem e pegou a minha, dando um sorrisinho de canto. Exatamente. Concordei com a cabeça. Obrigada. O alívio dela era quase palpável. Lacey bateu de leve no batente da porta, pressionando contra si sua prancheta favorita, e tirei o outro fone, perdendo completamente a música. Meia hora, informou Lacey. Ah, e sua irmã está. Bem aqui, interrompeu Anne, se inclinando para dentro do camarim com o sorriso largo e tranquilo que ela havia herdado de nosso pai, junto com os olhos cor-de-mel e os cachos castanho-dourados presos em um coque sofisticado. Eu e Eva tínhamos puxado nossa mãe no quesito cabelo, com mechas mais escuras do que qualquer café expresso que eu já vira, e enquanto o de Eva era liso escorrido, meus cachos só podiam ser domados com uma montanha de produtos e visitas regulares ao salão. Os de Anne sempre pareciam naturalmente perfeitos. A pressão no meu peito foi aliviada de imediato, e eu sorri de volta. Em nossa família de adoradores do mar, Anne era a palmeira, balançava durante os furacões, mas nunca quebrava. Anne. Eva levantou com um pulo da cadeira e jogou os braços ao redor de nossa irmã mais velha. Eita! Anne riu e passou os braços ao redor de Eva, os diamantes de sua aliança de casamento brilhando sob as luzes fortes. Obrigada, Lacey. Ela vai ficar aqui com a gente, avisei, e a gerente de palco concordou com a cabeça antes de seguir em frente. Você está linda. Anne se afastou de Eva e a analisou rápido, seu olhar se tornando carinhoso. O figurino ficou perfeito. Mal posso esperar para te ver no palco. Só estou no corpo de baile. Eva deu de ombros e se afastou. A estrela de verdade é a Alessandra. Não é, Ellie. Só por hoje. Dei um nó nos pontos, depois flexionei o pé algumas vezes para verificar se estava firme. Todo dia, na minha opinião. Anne ajoelhou ao meu lado, apesar do seu vestido preto elegante, e me deu um abraço carinhoso, tomando cuidado de não borrar minha maquiagem. Eu a apertei com força, segurando a agulha entre o dedão e o indicador para não espetá-la. Estou tão feliz por você ter vindo. Anne sempre conseguia fazer tudo ficar melhor. Nosso pai estava viajando a negócios? Sem problema, Anne sabia o cronograma. Nossa mãe estava brigando com uma de nós por causa de nossa rotação do quadril? Anne surgia com uma distração.
Ela era a personificação de um abraço caloroso. Lina podia ter sido a primogênita, mas era Anne quem sempre se comportara como a irmã mais velha. Eu também, sussurrou ela antes de se afastar apenas o suficiente para me analisar do mesmo jeito que fizera com Eva. Linda como sempre. Você vai arrasar. Só quero que seja perfeito para ela, respondi enquanto Anne se sentava no lençol. Como se você não fosse sempre perfeita, murmurou Eva. Anne lançou um olhar reprovador na direção dela, e eu trouxe meu pé direito ao colo, me retraindo um pouco porque o tendão teimava em arder. Está doendo? Só mesmo Anne para perceber tudo. Eu estou, comecei. Se você disser a palavra bem, alertou ela, seu olhar astuto encontrando o meu. Ela tomou uma injeção de cortisona hoje, disse Eva, se inclinando na direção do espelho para verificar o delineador. Anne ergueu as sobrancelhas. A Kenna sabe. Como minha melhor amiga ou como a médica da companhia? Porque a resposta é sim para as duas opções, respondi. E você tem 25 anos, Eva. Juntei a meia calça com a outra sapatilha e comecei a costurar. Em algum momento, você vai precisar parar de me dedurar, né? E em algum momento você vai precisar aprender a pegar mais leve, retorquiu Anne. Amanhã, respondi, costurando rápido. Amanhã, trocaríamos Gisele por Romeu e Julieta, e enquanto Eva continuaria dançando no corpo de baile desse espetáculo, eu começaria oficialmente minhas 2 semanas de folga, pelo menos das apresentações. Eu tiraria 1 ou 2 dias para descansar o tornozelo, como Ken havia sugerido, e então o testaria com Isaac. Com você, é sempre amanhã. Anne suspirou. Se a mãe soubesse que você está dançando machucada. Com quem você acha que aprendemos a fazer isso? Rebateu Eva. Dei um sorrisinho. Ela não estava errada. Seguir em frente mesmo com dor tinha sido a primeira lição que nossa mãe nos ensinara, dentro e fora dos palcos. Infelizmente, isso nos tornará uma família não apenas de bailarinas profissionais, como também de mentirosas profissionais. Estou bem. Foram só 2 semanas difíceis, entre ensaios, espetáculos, e trabalhar com Isaac. Isaac? Anne ergueu o olhar para Eva enquanto eu passava os dedos pela cicatriz fraca sobre meu tendão de Aquiles. O som de vidro quebrando ecoou por minha mente, mas interrompi a memória antes de ela conseguir se firmar. Hoje, não. Hoje, eu dançaria para minha mãe, porque Lina nunca tivera chance. Isaac Burdan, respondeu Eva. Ah, o próximo Balanchine, disse Anne, levantando e tirando a poeira dos joelhos. Não me olha com essa cara, Eva. Só porque eu parei de dançar não quer dizer que eu não esteja por dentro do que acontece na área. Eu sei ler. Anne fazia mais do que ler. Ela organizava a maioria dos eventos da companhia, incluindo todo o clássico de Ravenkov, que, graças à nossa mãe, tinha se tornado uma das principais competições de verão do Sub-20. Eu nunca disse que você não sabia. Eva ergueu as mãos como se estivesse sendo presa. Só estou surpresa por você ter lido sobre o Isaac ser o próximo Balanchine. Só não repitam isso na frente dele. Eu sorri, terminando os últimos pontos antes de dar um nó. Não vai sobrar espaço para o ego dele aqui dentro. Flexionei o pé para testar os pontos, só levantando depois de confiar no meu trabalho. Você leu que a Ellie coreografou um balé com ele? A voz de Eva ganhou um tom agudo travesso. Jura? Anne se virou na minha direção, suas sobrancelhas subindo. Não foi nada. Sei lá. Ele foi o artista residente antes da temporada de O Quebra-Nozes, e foi mais Isaac coreografando e eu mostrando o que funcionaria ou não. Pensar nas madrugadas no estúdio e nas manhãs na cama dele me fez sorrir. Ele não era o homem da minha vida, essa ideia era coisa do passado. Mas com certeza era o homem para aquele momento, o que era perfeito, que incrível. O sorriso de Anne iluminaria um prédio inteiro. Um balé com a sua coreografia. Vamos ver. Dei um sorriso pequeno, bem como eram minhas expectativas quando se tratava de Isaac, e peguei o figurino para o primeiro ato. Passei os dedos pelo anel de ametista no meu bolso direito, depois abri o casaco de moletom preto gasto e desbotado, com as mangas esfarrapadas, e o pendurei nas costas da cadeira. Então tirei a calça e entrei no figurino. Deve ser legal ter um zíper, resmungou Eva enquanto Anne vinha fechar o meu. O figurino do corpo de baile ainda tem ganchos, para caberem várias pessoas diferentes. Ergui a peruca do primeiro ato quando Anne começou a subir o zíper e, de algum jeito, consegui controlar minha língua para não comentar as reclamações de Eva.
Tenho certeza de que você vai ter um zíper no ano que vem, garantiu Anne, dando uma batidinha nas minhas costas depois de terminar com meu figurino. A mamãe ficou muito feliz de saber que vocês duas vão estar no palco hoje. Lá vinha outra onda de enjoo. A sopa de legumes que eu tinha tomado rápido uma hora antes ameaçou voltar. Ela está no camarote da família? Com o marido de Anne, sem dúvida. Tirei o lençol do chão e o joguei sobre minha bolsa. Com o Finn e a Heloise. Anne me inspecionava enquanto eu ficava em ponta, testando as sapatilhas e treinando meus arcos. Achei que a Heloise estivesse dando aula na vaga nova. Controlei minha expressão enquanto a dor subia do meu tendão, em protesto. Ela acabou de se aposentar. E existe um motivo para você ter uma substituta, concluiu Anne com um sussurro, franzindo a testa. Se você forçar demais seu tendão. Só preciso que a música comece, interrompi no mesmo tom baixo, meu olhar indo para as costas de Eva enquanto ela seguia para o corredor. Se fosse qualquer outro papel, eu até cogitaria essa hipótese, mas sendo Gisele. O olhar de Anne encontrou o meu, a luz destacando um brilho que ela rapidamente piscou para dispersar antes de morder os lábios e concordar com a cabeça. Vamos? Perguntou Eva virando a cabeça enquanto bailarinas passavam pela porta, indo na direção do palco. Claro. Abri um sorriso falso e concordei com a cabeça. Anne entrelaçou o braço ao meu e continuou falando baixo. Você deixa ela se arrumar no seu camarim? Ela não devia ficar com o corpo de baile? Fazendo amizades e tal? Apesar de botar banca, Eva fica nervosa. Todo mundo ainda considera ela novata, menos eu. Eu tinha começado a dançar com a companhia aos 18 anos, fazendo a transição de aprendiz para bailarina principal quando completei 25, mas Eva só tinha sido chamada para um teste depois de passar vários anos em Boston, depois em Houston, subindo um degrau de cada vez. Só quero facilitar a vida dela. Você conseguiu o teste para ela e aceitou usar aquele aplicativo Seconds de que ela gosta tanto, respondeu Anne, apertando de leve meu braço. Acho que você já ajudou bastante. Saímos para o corredor e encontramos Eva nos esperando com Vasily Kozlov, o diretor artístico da Companhia Metropolitana de Balé. Senti um aperto no peito. Vasily tinha o poder de nos impulsionar ou nos destruir. Seu cabelo grisalho estava bem cortado como sempre, seu terno de 3 peças, perfeitamente passado. Era difícil acreditar que aquele homem alto com olhos azuis dançantes tinha vivido os mesmos 64 anos que minha mãe. Os dois haviam sido membros daquela mesma companhia quando tinham minha idade, mas Vasily se tornará coreógrafo e se casara com nossa diretora executiva, enquanto minha mãe havia se aposentado com relutância no auge, para criar as filhas e depois virar professora. Aí está ela. Vasily sorriu, se esticando para pegar minha mão, e a entreguei. Ele deu um beijo educado nela, como sempre fazia antes de todos os espetáculos desde que eu havia sido promovida a bailarina principal. Pronta para nos deslumbrar, Alessandra? Vou me esforçar para te deixar orgulhoso. Meu estômago se revirou. Calma. Não vai vomitar na frente do Vasily. Ele era o mais perto de um pai que eu tinha desde que o meu morrera. Ela vai dançar para nossa mãe hoje, acrescentou Eva. A Sophie está aqui? O olhar dele seguiu para Anne, 2 rugas se aprofundando entre as sobrancelhas, como se ele tentasse reconhecê-la. Ela só sai daquela escolinha para cuidar do clássico. Será que ela vai? Vou dizer que mandou lembranças a ela, interrompeu Anne, antes que ele pedisse para vê-la e fossemos obrigadas a inventar uma desculpa. Ah! Vasily franziu ainda mais a testa. Anneli, não é? A filha que não dança? Ela também organiza eventos para a companhia, incluindo o clássico. Entrei imediatamente na defensiva por Anne, apesar de saber que Vasily não havia falado por mal. Ele tinha o hábito desagradável de só enxergar as pessoas que o interessavam. A própria, respondeu Anne com um sorriso ensaiado, então olhou para mim e Eva. A gente se fala depois do espetáculo. Precisamos conversar sobre os planos para a casa da praia. Não posso, começou Eva. Você pode e vai. Anne lançou um olhar determinado para a caçula. Não vamos perder a casa só porque você não vai tirar férias. Ela focou aqueles olhos cor de mel em mim. E isso também vale para você. Até logo. E saiu sem falar mais nada, desaparecendo pelo corredor tomado por bailarinas em seus figurinos. A casa em Heaven Cove? Perguntou Vasily quando começamos a seguir na direção do palco, as bailarinas saindo do seu caminho como um rio contornando uma rocha.
Minha mãe colocou a casa em um fundo fiduciário no verão passado, com a condição ridícula de termos que vendê-la se nós três não provarmos que passamos um tempo juntas lá uma vez por ano, respondeu Eva antes de eu conseguir falar. Eu nunca imaginaria a Sophie fazendo uma coisa dessas. Vasily piscou. Ela detestava aquela casa e o fato de seu pai obrigá-las a passar o verão lá. Tantas oportunidades perdidas de fazer cursos intensivos de verão, mas pelo menos o clássico nasceu disso. Ele olhou para seu relógio Rolex. Ah, Alessandra, falei com o Isaac. Ele quer marcar uma reunião na semana que vem para discutirmos a inclusão da nova coreografia dele no cronograma de outono. Meu coração deu um salto. Equinócio? Foi esse o nome que vocês deram? Ele sorriu, pensativo. Bonito. Ele estalou a língua para uma jovem bailarina do corpo de baile que entrou correndo pelo corredor e ela imediatamente desacelerou com a bronca. Se você precisar ver qualquer parte coreografada, estou disponível, prometi, lutando para não deixar a empolgação transparecer na minha voz. Vasily admirava a compostura acima de qualquer outra coisa. Eu agradeço. Ele concordou com a cabeça ao chegarmos no ponto em que o corredor se dividia em dois, cada um levando a um lado diferente do palco. Me deixe orgulhoso, Alessandra. Você também, Yves. Ah, Machin, aí está você. Ele seguiu pelo outro corredor na direção do seu insuportável filho e coreógrafo, a cópia de todas as fotos que eu já tinha visto de Vasily com 30 anos. É Eva, sibilou Eva assim que ele se afastou. É como se eu nem existisse para ele. Mas estou empolgada por você. Ela passou um braço por minha cintura. Obrigada. Apoiei a cabeça na de minha irmã. E até a próxima temporada ele vai ter aprendido seu nome. Você brilha mais que qualquer outra bailarina do corpo de baile, e ele vai perceber isso. Só os anos de disciplina me impediam de gritar de pura alegria. Se Equinócio entrasse no cronograma de outono, eu teria um papel escrito especialmente por mim. Adentramos o breu afável das coxias para nosso ritual pré-espetáculo, e senti os anos evaporando a cada passo conforme passávamos por uma dezena de outras bailarinas e alguns ajudantes de palco. Quando alcançamos a borda da cortina, onde poucos e preciosos centímetros nos separavam da multidão, voltei a ter 6 anos, espiando para tentar encontrar meus pais na plateia. Só que agora éramos apenas 2, antes éramos 4. Achei ela, sussurrou Eva, usando seus centímetros extras para olhar por cima de mim, com meu 1,65 m. Eu também. Minhas mãos estavam banhadas de suor, e meu coração disparou enquanto eu erguia o olhar até os lugares da minha família, mezanino direito, camarote 7, imediatamente encontrando minha mãe e sua melhor amiga, Heloise. Droga! Ela já estava de mau humor. Para o mundo exterior, a lendária Sophie Langevin-Rousseau fazia parte da realeza da Companhia Metropolitana de Balé, o suprassumo da sofisticação e da elegância, mas eu só via um barril de pólvora com o detonador aceso. Ela estava sentada com os ombros empertigados, o queixo erguido, o cabelo escuro com mechas grisalhas preso em um coque francês impecável, mas eram as unhas esmaltadas tamborilando com impaciência no corrimão que a entregavam enquanto fitava a orquestra no fosso. Ela não estava assistindo, estava procurando imperfeições. Como o esperado, seus lábios perfeitamente pintados se apertaram em uma expressão de censura quando uma flautista entrou correndo, obviamente atrasada. Anne entrou no camarote, sentando ao lado do marido em seu terno risca de giz, e eu podia jurar que ela olhou para nós antes de abrir seu programa. A Heloise está bonita, sussurrou Eva. Os homens que ela trouxe também. Ela sempre teve muito bom gosto, concordei, uma brisa fria erguendo o cabelo na minha nuca enquanto Eva se afastava, me deixando sozinha perto da cortina. Lutei contra o impulso, mas fui vencida, ele sempre vencia, e olhei para a última fileira na plateia inferior. O assento no centro permanecia vazio, como estipulava meu contrato. Aquela dor voltou a surgir no meu peito, como tinha acontecido em todas as noites daquela semana. A única vez que eu tinha sido impecável na variação, ele estava. Para com isso. Eu tinha conseguido uma vez, executado a coreografia com perfeição, e faria isso de novo hoje. Arrancando o olhar do assento vazio, voltei pelas coxias até meu lugar. Poucos minutos depois, as cortinas subiram, a música começou, e assisti a Everett entrar no palco como Hilarion, depois Daniel como Albrecht, ambos exibindo a perfeição esperada em nosso patamar. A adrenalina inundou meu corpo no instante em que entrei sob os aplausos da plateia, rapidamente ignorando qualquer reclamação que meu tornozelo ameaçasse fazer. As luzes e a música consumiram cada pensamento, levando embora a dor, a preocupação,
e o peso avassalador do olhar de minha mãe, até que eu não estivesse apenas dançando Gisele, mas sendo Gisele. Depois de 20 minutos, a adrenalina foi diminuindo, a dor subindo pela parte posterior da perna sempre que eu ficava em ponta, e notei Eva derrapar por um instante no corpo de baile ao olhar para o camarote da família. Foi um erro quase imperceptível, mas que sem dúvida seria motivo de ouvir bronca da minha mãe pelo restante da noite. Abri um sorriso tranquilizador para ela quando virei de costas para a plateia, mas aquilo não diminuiu o rubor que tomava suas bochechas por trás das camadas de maquiagem. A música mudou para minha variação, e respirei fundo, levantando o braço em um gesto para a única mãe que importava no momento, a que estava no palco, e então para meu futuro amado, Albrecht. E dancei. Eu me ergui no primeiro arabesque na ponta, e a dor irrompeu no meu tornozelo direito. Merda! Meu sorriso não oscilou nem um pouquinho enquanto eu trincava os dentes. A dor foi momentânea, e o arabesque saiu impecável, e nada importava além daquilo. Enquanto eu percorria o palco, a dor diminuiu até eu repetir o arabesque. Então, subiu como chama em gasolina. Uma vez após a outra, aumentava e diminuía, se tornando mais forte conforme a variação prosseguia, cada movimento testando os limites do meu sorriso, da minha tolerância para a dor. Anne tinha razão. Eu tinha alguém para me substituir. Mas eu não estava dançando só por mim. Naquela noite, eu dançava por Lina. Por minha mãe. Só hoje, prometi ao meu tendão. Eu poderia descansar no dia seguinte, deixar minha substituta com o papel na próxima apresentação, mas naquela noite eu precisava aguentar. Eu não podia hesitar, não na frente dela. Após uma série de piruetas, meu sorriso virou momentaneamente uma careta, e os olhos de Eva se arregalaram um pouco de onde ela estava sentada com as outras camponesas. Parei de olhar para ela e voltei a focar a plateia, passando para uma série de saltos sobre o pé esquerdo, atravessando o palco na diagonal e dando uma folga ao meu tornozelo direito para a dor voltar ao nível incômodo, chato, mas suportável. Eu só precisava aguentar os piquetours. A música mudou e eu segui para a série de 18 piruetas que me fariam dar a volta no palco. Qualquer coisa é suportável por 5 minutos. A voz dele surgiu na minha mente sem ser convidada. Aquilo levaria só 15 segundos. Eu ia conseguir. Os rostos se tornaram um borrão enquanto eu girava na ponta, virando a cabeça para meus pontos de foco escolhidos para manter o equilíbrio, com as chamas da dor queimando minha perna e causando uma agonia tão intensa que mordi o lábio, e segui em frente. Cheguei ao lado esquerdo do palco no 11º giro, olhando para a cadeira vazia na última fileira, o único lugar no teatro que me ancorava. 12. Meus braços vacilaram e parei de respirar quando vi o homem que ocupava aquele assento. Impossível. Apenas um nome poderia retirar aquele ingresso, e ele não fizera isso nos últimos 10 anos. 13. Minha cabeça girou com o corpo. O lugar estava vazio. A dor devia estar pregando peças no meu cérebro. 14. Ou aquilo tinha sido um vislumbre de cabelo castanho claro, bagunçado pelo vento, queimado pelo sol? 15. O fogo subiu do meu tornozelo, acertando meu peito com a lembrança de olhos verdes como o mar e a covinha na bochecha esquerda quando ele sorria. Ele tinha vindo. 16. A cadeira estava vazia. Fazia uma década que ela estava vazia, e continuaria assim pelo tempo que eu fizesse a companhia mantê-la desse jeito, assim como o buraco cavernoso no meu peito antes ocupado pelo meu coração, desde a noite com os cacos de vidro, o metal retorcido e meu tornozelo. Se concentra. 17. Dor pura. O tornozelo berrava enquanto eu fazia os 2 últimos giros, obrigando o tendão a ultrapassar seus limites. No silêncio entre as últimas batidas em staccato da orquestra, eu ouvi, como dedos sendo estalados embaixo da água. Caí sobre o joelho direito, a última posição da variação, e estendi o braço para minha mãe no palco. Eu consegui, Lina. Eu consegui. Aplausos ensurdecedores vieram da plateia enquanto eu tentava levantar, mas a gravidade me puxou para a frente. Minhas palmas acertaram a superfície encerada do palco, e ouvi Eva arfar em algum lugar à minha direita. Demorou um pouco para eu entender. Meu pé. Ele não reagia, quase como se pertencesse ao corpo de outra pessoa. Fui tomada pela explosão nuclear de uma dor que assolava até meus ossos, percorrendo minhas veias como ácido, ardendo até minha alma, e então escapou pela minha boca em um grito que silenciou todos no teatro. Minha carreira havia acabado. 4. Hudson. NY Foet 92. Alguém tem notícias da Alessandra Rousseau desde a lesão?
E não estou falando de notícias recicladas. Aposto que ela se machucou mais do que divulgaram. @4 Irmãs Rousseau. 4 meses depois. Costa de Cape Cod, Massachusetts. Para com isso! Berrei mais alto que o rugido do mar raivoso e os gritos agudos incessantes do homem de 40 e poucos anos cuja vida eu tentava salvar. Os gritos dele nem me incomodavam tanto assim. Mas o jeito como tentava me afogar, isso, sim, estava me deixando puto da vida. O homem empurrou meus ombros para baixo, tentando me usar como boia e me fazendo dar de cara na água do Atlântico. Já chega! Empurrei as mãos dele para longe dos meus ombros, me libertando e batendo as pernas para cima, puxando bastante ar antes de mobilizá-lo, mantendo as costas dele na frente do meu peito. Se você não parar com isso, nós dois vamos nos afogar. Não quero morrer. Berrou. Nem eu, porra. Entrelacei meus braços aos dele e fiquei de olho na sua cadela, uma Golden Retriever que se esforçava para continuar nadando perto do barco virado perigosamente próximo de nós. Pela ocorrência do pedido de socorro, fazia mais de 45 minutos que eles estavam na água, e o animal mal conseguia manter a cabeça fora da água. Olá, leitores! Para ter acesso ao livro completo no canal do Telegram, você assina por R$ 15 e tem acesso a esse e muitos outros livros. Basta ler o QR Code na tela ou procurar por @comamorlivros. Espero vocês por lá.